Você já parou para pensar que, mesmo com toda a tecnologia, telescópios espaciais e inteligência artificial, ainda existem coisas no nosso mundo que a ciência simplesmente não consegue explicar? Uma possível bateria antiga escondida no deserto do Iraque, um livro indecifrável que ninguém entende ou uma estrutura submarina que parece coisa de outro planeta? Pois é. Em um planeta com mais de 4 bilhões de anos de história, não faltam mistérios que desafiam tudo o que sabemos. E hoje você vai conhecer 7 desses enigmas reais, objetos, manuscritos e artefatos que, apesar de séculos de estudo, continuam sem respostas. E no final, ainda tem um bônus para os amantes de mistérios. O que será que civilizações antigas sabiam que nós esquecemos? Por que encontramos objetos com tecnologias que não deveriam existir na época? E se esses mistérios esconderem pistas sobre o nosso próprio passado, ou até sobre o futuro? Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like e se inscreve aqui no canal. Porque a cada semana a gente explora curiosidades incríveis, descobertas bizarras e histórias que você não vai ouvir na escola. E não se esqueça, o mundo é o seu quintal. Agora, prepara a mente, porque os próximos minutos vão desafiar tudo que você acha que sabe sobre história, arqueologia e ciência. 1. A Bateria de Bagdá. Descoberta em 1936 na região de Qujut Rabu, nos arredores de Bagdá, Iraque, a chamada Bateria de Bagdá é composta por um vaso de cerâmica contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Acredita-se que o artefato date do período Parta, entre 150 a.C. e 223 d.C., uma era conhecida por sua riqueza cultural e avanços tecnológicos. A hipótese de que seria uma antiga célula galvânica capaz de gerar eletricidade foi proposta por Wilhelm König, arqueólogo austríaco, em 1938. Ele sugeriu que, ao preencher o vaso com uma solução ácida ou alcalina, poderia ocorrer uma reação química gerando corrente elétrica. No entanto, essa teoria é objeto de debate. Alguns especialistas argumentam que não há evidências concretas de que os povos partas possuíssem conhecimento eletroquímico, enquanto outros sugerem que o objeto poderia ter sido utilizado para galvanoplastia ou fins medicinais. Até hoje, a verdadeira função da Bateria de Bagdá permanece um enigma arqueológico. 2. O Manuscrito de Voynich. O Manuscrito de Voynich é um códice ilustrado, feito em um sistema de escrita desconhecido e em uma língua que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Estima-se que tenha sido produzido entre o final do século XV e o início do século XVI, possivelmente na Europa Central. O manuscrito contém aproximadamente 240 páginas repletas de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos, figuras humanas em atividades enigmáticas e símbolos zodiacais. Wilfrid Voynich, um livreiro polonês, adquiriu o manuscrito em 1912, e desde então ele tem sido objeto de intensos estudos por criptógrafos, linguistas e historiadores. Alguns acreditam que o texto seja uma linguagem cifrada, enquanto outros sugerem que pode ser uma língua artificial ou até mesmo um elaborado embuste. Apesar de inúmeras tentativas, o conteúdo e o propósito do manuscrito permanecem desconhecidos, consolidando-o como um dos maiores mistérios da bibliografia mundial. 3. O dodecaedro romano. Os dodecaedros romanos são objetos ocos de bronze ou pedra, com 12 faces pentagonais, cada uma contendo um orifício circular de diâmetro variável no centro e pequenos botões esféricos nos vértices. Datados entre o século II e IV d.C., mais de 100 desses artefatos foram encontrados em diversas regiões da Europa que fizeram parte do Império Romano, incluindo França, Alemanha, Hungria e Reino Unido. O propósito desses objetos permanece desconhecido, pois não há referências a eles na literatura ou registros romanos. As teorias sobre sua função são variadas: instrumentos de medição, dispositivos para calibrar canos de água, ferramentas astronômicas para determinar datas agrícolas, objetos religiosos ou até mesmo brinquedos. A ausência de sinais de desgaste significativo sugere que não eram utilizados em atividades manuais intensas, o que adiciona mais mistério à sua finalidade. 4. A Pedra Misteriosa do Lago Winnipesaukee.
Conhecida como Pedra do Mistério, este artefato foi descoberto em 1872 na cidade de Meredith, próximo ao lago Winnipesaukee, em New Hampshire, Estados Unidos. A pedra tem formato oval, mede cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura, e é feita de um tipo de quartzito não encontrado na região. Ela é esculpida com símbolos e imagens, incluindo rostos humanos, uma espiga de milho, um círculo com 3 figuras e padrões geométricos. Além disso, possui perfurações em ambas as extremidades, sugerindo que poderia ter sido montada em um eixo. A origem, a idade e o propósito da pedra são desconhecidos. Alguns especulam que seja um artefato cerimonial de povos indígenas, enquanto outros sugerem influências de culturas estrangeiras. A falta de contexto arqueológico preciso dificulta uma conclusão definitiva, mantendo a Pedra do Mistério como um enigma intrigante. 5. O disco de Festo. O disco de Festo é um artefato de argila cozida, com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e coberto em ambos os lados por uma espiral de símbolos impressos. Foi descoberto em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier, no sítio arqueológico do Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta, Grécia. Estima-se que o disco date do segundo milênio antes de Cristo, durante a Idade do Bronze. Os símbolos, totalizando 241, são agrupados em 61 segmentos, possivelmente representando palavras ou frases. Apesar de numerosas tentativas de decifração, o significado dos símbolos e o propósito do disco permanecem desconhecidos. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser um hino religioso, um jogo ou até mesmo uma forma de escrita silábica. A singularidade do objeto, sem paralelos conhecidos, torna o disco de Festo um dos maiores mistérios da arqueologia. 6. As figuras de Dogu. As estatuetas Dogu são pequenas figuras humanoides feitas de argila, produzidas durante o período Jomon Tardio, aproximadamente 14.000 a 400 a.C., no Japão pré-histórico. Mais de 18.000 dessas estatuetas foram encontradas, principalmente nas regiões de Tohoku e Hokkaido. Elas variam em tamanho, geralmente entre 10 e 30 centímetros, e apresentam características distintas, como olhos grandes em forma de U ou óculos, membros curtos e corpos robustos. Acredita-se que as Dogu tenham sido utilizadas em rituais religiosos ou xamânicos, possivelmente relacionados à fertilidade. 7. O objeto do Mar Báltico. Em junho de 2011, a equipe de exploradores suecos do grupo Ocean X fez uma descoberta surpreendente no fundo do Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia. Uma formação circular gigantesca com cerca de 60 metros de diâmetro, a 90 metros de profundidade. A estrutura, que ficou conhecida como objeto do Mar Báltico, tem aparência de disco e linhas retas que lembram degraus ou escadas, com superfícies lisas e ângulos retos que desafiam a explicação geológica natural. Além disso, os sonares captaram uma trilha de aproximadamente 300 metros atrás do objeto, como se ele tivesse deslizado até parar onde está, o que alimenta ainda mais teorias. Os mergulhadores relataram que os equipamentos eletrônicos paravam de funcionar nas proximidades, aumentando o ar de mistério. A área é geologicamente complexa, com fundo rochoso e sedimentos glaciares, o que dificulta análises conclusivas. Cientistas céticos sugerem que possa ser apenas uma formação rochosa incomum esculpida por processos naturais. No entanto, a forma e simetria levaram muitos a especular se não poderia ser uma estrutura artificial antiga submersa ou, em teorias mais ousadas, até mesmo um objeto de origem extraterrestre. Até hoje, não há consenso científico, e o local permanece envolto em debate e fascínio. E aqui vai um bônus: a laje de concreto zodíaco. Pouco conhecida fora de círculos especializados, a chamada laje de concreto zodíaco foi descoberta nos Estados Unidos, na região do estado de Kentucky. Trata-se de uma grande estrutura plana, composta por uma mistura de concreto extremamente antiga, anterior à tecnologia moderna de fabricação desse material, e que apresenta símbolos zodiacais e inscrições enigmáticas entalhadas na superfície.
O mais intrigante é que a composição química da laje inclui uma combinação de areia, argila e cal que imita fórmulas de concreto romanas, o que levanta dúvidas, já que a estrutura foi encontrada em um local sem qualquer registro de ocupação romana ou pré-colombiana com esse conhecimento técnico. Os símbolos gravados nela incluem representações dos signos do zodíaco, padrões geométricos e linhas que alguns acreditam ser formas de mapas astrológicos. Ainda não se sabe se a laje foi criada como um calendário astronômico, um mapa cerimonial, ou se fazia parte de alguma construção ritualística. Pesquisadores locais debatem se o artefato seria obra de colonizadores, nativos com conhecimento adquirido de maneira desconhecida, ou até mesmo de uma civilização perdida. Por enquanto, ela permanece quase esquecida, mas continua sendo um dos artefatos mais estranhos do continente americano. E aí? Qual desses mistérios mais mexeu com a sua cabeça? Esses mistérios não são ficção científica, nem parte de filmes. Eles são reais, objetos tangíveis, estudados por cientistas, mas ainda sem explicação clara. E talvez nunca tenhamos todas as respostas. Se você curtiu esse mergulho nos segredos do mundo, deixa seu like e se inscreve no canal Mundo, o seu quintal. Aqui, cada vídeo é uma viagem por curiosidades, ciência e mistérios que tornam nosso planeta muito mais fascinante do que qualquer ficção. Mais vídeos sobre mistérios do nosso planeta vem aí. Então ativa o sininho para não perder. Até o próximo episódio. E lembre-se, o mundo é o seu quintal. E tem muita coisa estranha por aí esperando para ser descoberta.